gravação da aula aqui. Então, a gente vai trabalhar com essa questão da revogação da prisão preventiva. Eu falei na nossa primeira aula, na aula do sábado anterior, que essa questão da revogação da prisão preventiva é uma questão assim, que tem que ser bem analisada pelo advogado, né? Se vale a pena ou não pedir. Por que eu falei isso? Né? Recapitulando o sábado passado, o que acontece? Por exemplo, se o José das Couves ele é preso aqui na cidade de Unai numa terça-feira, né? 1h da tarde, ele é preso lá com 2 tabletes de maconha, aí ele vai ser levado para a delegacia, vai ser ouvido, o delegado vai fazer o flagrante dele, né? Vai encaminhar o flagrante para o fórum, para a autoridade judiciária, e a autoridade judiciária tem a opção de homologar o flagrante e converter o flagrante preventivo. Aí vão colocar, né, na hipótese aqui no exemplo, que o juiz, a juíza daqui no caso, né, a doutora Ludmila, entende ali que é caso de homologar o flagrante e converter em preventivo. Aí ela homologa e converte em preventivo. É claro, gente, é óbvio que não vale a pena a gente fazer um pedido, né? Não vale a pena o advogado fazer um pedido de revogação da prisão preventiva que será analisado pela própria juíza, né? Por quê? Muito provavelmente ela não vai mudar a opinião dela, que ela já tem o juízo de convencimento dela ali formado. Se no momento que ela analisou ali o flagrante, ela entendeu que era caso de conversão de preventiva, aí, tipo assim, um pedido de revogação de preventiva ele é feito aí em 24 horas, no máximo 72 horas após a prisão do cara, né? É lógico que ela não vai mudar de opinião em 3 dias, assim, claro, né, gente? A não ser que tenha um caso assim, né, se o advogado souber de algo ou enxergar algo ali muito gritante, né? Aí vale a pena, nesse caso, o advogado, inclusive, tem que ir lá e despachar pessoalmente com a juíza, né? Falar, olha, doutora, eu estava analisando, eu vi aqui, tem uma testemunha lá, por exemplo, né? Tem uma testemunha civil lá que filmou, né, os acontecimentos lá, e aqui está o vídeo, ó, e no vídeo os policiais falam que estão plantando a maconha lá para levar o cara, né? Por exemplo, estou dando um exemplo esdrúxulo aqui, mas que pode acontecer. Aí a juíza vai falar, opa, realmente, né? Tô vindo aqui e tal, vou mandar soltar esse flagrante que foi forjado, né? Tá? Agora, em regra, a juíza não vai mudar. Inclusive, tem juiz que fica até irritado se você fizer o pedido para ele. Porque ele pensa assim, se não fosse para eu decidir, eu não teria decidido dessa forma há 2 dias atrás, meu amigo. Sai fora, né? Não vem com esse pedido aqui, não. É claro que eles não falam isso no despacho, mas que eles pensam, tá, gente? Eu trabalhei muito tempo como assessor de juiz, né? E assim, eu sei, no gabinete eles fazem esse tipo de comentário, tá? Então, gente, para a gente entender bem essa questão da revogação da prisão preventiva, a gente tem que entender bem o artigo 312 do Código de Processo Civil, né? Por quê? Lá no artigo 312 do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal, lá fala, né, quais são os requisitos para prisão preventiva. Quando a prisão preventiva pode ser decretada, né? Quais são as justificativas que o juiz deve apresentar para manter ali a prisão preventiva, tá? Então a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Aí o parágrafo único fala assim: a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações. Primeira questão, né, gente? A prisão preventiva é uma prisão cautelar, ou seja, ela é temporária, ela é antes do trânsito em julgado, né? É uma prisão precária, né? Que ela pode ser revogada a qualquer momento, né? Se houver um fato novo, gravem bem essa expressão, né, gente? Se houver um fato novo apto a ensejar ali a revogação da preventiva, ela será revogada, né? Então, por exemplo, né, qual que seria um fato novo que tem sido muito utilizado agora em tempos de pandemia, né? O José das Couves foi preso lá, né, numa situação de tráfico de drogas e tal. Ele tem um laudo médico lá falando que ele é hipertenso e diabético, tá? E ele está preso aqui no presídio Junaí, no centro da cidade. E aqui no presídio Junaí, no centro da unidade, está tendo um surto de Covid. Aí você vai chegar e falar: olha, excelência, ele é portador de diabetes, portador de pressão alta, né? E no caso aqui, ele está correndo risco de vida se ele permanecer, porque tem estudos falando que pessoas que são portadoras de pressão alta e de diabetes, ela tem se elas eventualmente contraírem a Covid, elas vão piorar o seu quadro clínico, podendo vir inclusive a óbito. Então ela está correndo risco de vida aqui. Aí você apresenta tudo isso, né? Você leva tudo isso, você junta todos esses documentos, você apresenta nos autos e faz o pedido de revogação da preventiva para que ele permaneça preso em casa, domiciliar. Provavelmente seu pedido vai ser aceito, né? Muitos juízes, né, nessa época de pandemia agora, porque teve uma portaria também, né, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nesse sentido, né, falando justamente que em razão da Covid, da pandemia, poderia haver essa flexibilização, né, desde que devidamente comprovada nos autos e tal. Então, assim, é um fato novo que você está levando para o juiz que você vai conseguir, né, convencer ele ali a mudar de opinião, entendeu? A soltar o cara. Então, a gente viu aqui, ó, garantia da ordem pública, né? A prisão preventiva, um dos motivos que pode ensejar a decretação da preventiva seria a garantia da ordem pública. 80%, gente, das prisões preventivas, elas são decretadas com essa justificativa, né? Garantia da ordem pública. Então, o que seria essa garantia da ordem pública? É um termo isso é até muito criticado pela doutrina, porque garantia da ordem pública é um termo muito extenso. Então, os juízes se aproveitam disso, né, e falam, decreta prisão preventiva como garantia da ordem pública, ponto, né? Aí, o que aconteceu? De tanta crítica, né, por parte da doutrina, da utilização desse termo de forma vaga, os advogados criminalistas foram atacando essa justificativa vaga, né, abstrata, que houve aí construção de entendimentos dos nossos tribunais superiores falando que o juiz deve ali devidamente justificar
o que da ordem pública está sendo abalada. Então, por exemplo, gente, na última aula eu dei esse exemplo aqui, né? O cara foi preso lá, o José das Couves foi preso na cidade de Riachinho, né? Aí vamos colocar aqui que Riachinho, eu não sei, tá? Mas vamos dar um exemplo aqui. Riachinho é uma cidade com 5 mil habitantes, né? Vamos por 8 mil habitantes, né? Uma cidade bem pequena e tal, todo mundo se conhece e tudo. Se o cara for preso lá com 50 gramas de maconha, em 5 papelotes, né? Cada um com 10 gramas. Aí no dia da prisão a polícia para lá 4 viaturas na porta da casa dele, né? Quer dizer, vocês imaginem essa situação, gente. Imaginem essa situação. É claro que vai ser o comentário da cidade ali durante uns 3 meses, né? Todo mundo vai ficar falando, nossa, você viu? Foram 4 viaturas, veio polícia lá de Unaí para prender fulano, ele estava com 50 gramas de maconha e tal, né? Agora, a mesma situação, aí quer dizer, essa situação, obviamente, vai abalar a ordem pública lá da cidade. Vai criar uma situação de insegurança naquela comunidade, né? O pessoal todo mundo vai comentar, vai falar assim, nossa, teve um cara aqui que foi preso com droga, veio polícia e tal, ele estava traficando, vendendo droga, todo mundo vai ficar com medo, né? Vai criar um pânico naquela cidade. Agora, essa mesma situação aqui em Unaí, ela já é mais corriqueira, né? Já acontece com mais frequência. Aqui já tem alguns bairros, alguns pontos de drogas, né? Que são mais comuns, que é mais comum acontecer esse tipo de situação, né? Então, por exemplo, se acontece essa mesma situação lá no bairro Mamoeiro, né? Tipo assim, aí no mesmo dia pode acontecer no bairro Mamoeiro, pode acontecer ali em determinado ponto ali do final do bairro Cachoeira, pode acontecer lá em cima no bairro Canaã. Então, assim, são situações mais corriqueiras, não abala a ordem pública aqui da cidade, né? Não é uma coisa assim que todo mundo vai ficar comentando e tal, é uma coisa que dadas as circunstâncias, dado o tamanho da cidade, né, vai ser uma questão que não vai ensejar, né, o abalo da ordem pública. Tá? Inclusive, gente, assim, eu tenho falado isso porque há pouco tempo, né, é um exemplo aqui que aconteceu comigo. Né? Há pouco tempo, um cliente foi preso em Brasilândia com 102 gramas de maconha e estava no tablete só. Ele estava indo de carro, a polícia abordou ele já estava a 30 metros da casa dele, ele continuou com o carro, parou lá na porta da casa dele, aí a polícia foi atrás, entrou com ele para tudo lá para dentro da casa dele e achou essa droga lá. Aí ele foi preso, enquadrado no tráfico de drogas. Aí eu entrei com habeas corpus, né? Pedindo no Tribunal de Justiça para soltar ele, falando justamente isso, que não havia abalo da ordem pública, porque a droga encontrada não era assim grande quantidade, estava num tablete só, foi encontrada isolada, não tinha balança, não tinha pinos, dinheiro trocado e tal. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais não soltou ele no habeas corpus. Aí o próximo recurso é o recurso ordinário constitucional. Eu fiz o recurso que é para o STJ. Aí soltaram ele. E ele ficou 41 dias preso, né? Quando chegou na STJ, o STJ mandou soltar e falou justamente essa questão. Falou que realmente a prisão estava fundamentada no abalo da ordem pública, mas estava de forma abstrata. Ou seja, o juiz limitou-se tão somente a mencionar o abalo da ordem pública, mas não explicou por que aquela situação abalaria a ordem pública. E que, na opinião lá do ministro do STJ que julgou o meu caso lá,
aquela quantidade de droga naquelas circunstâncias não era suficiente para abalar a ordem pública. Entenderam? Então, por isso que a gente tem que conhecer bem essas expressões, né? Aí vocês deem uma lida aí no artigo 312. É óbvio, gente, que a gente está numa aula aqui de prática, então, assim, eu não vou conseguir aprofundar com vocês essas questões, né? Vocês vão estudar isso, aprofundar essas questões na aula de processo penal, tá? Então, assim, só para vocês já irem se inteirando aí. Uma outra questão, gente, que eu gostaria de ressaltar aqui, que é muito importante, né? Que é o momento de acompanhamento do cliente, né? Muita gente, quem é advogado criminalista é óbvio que sabe disso que eu estou falando, né? Mas muita gente pensa que assim, muita gente que eu falo assim, principalmente família, né? Pensa assim, não é importante fazer o acompanhamento do cliente no momento que ele está na delegacia. E é a hora mais importante, gente, é o momento que o cliente está efetivamente na delegacia, né? Por quê? Ele vai prestar o depoimento ali, é o momento que ele vai prestar o depoimento, que ele vai estar falando com o delegado lá. Então, por exemplo, neste enunciado que eu trouxe aqui, do exercício de hoje, que nós vamos trabalhar, era fundamental que esse camarada, que esse cliente, esse exercício que eu trouxe aqui, gente, foi um caso que aconteceu comigo em Belo Horizonte em 2019, tá? Lógico, eu mudei os nomes e tal, mas foi a mesma situação aqui, tá? E assim, era de fundamental importância o cara ter sido acompanhado no momento da delegacia, né? Por quê? O que acontece, gente? Igual, né, no nosso exercício aqui, o cara foi pego lá com uma pequena quantidade de droga e com um pé de maconha, né? Se o advogado acompanha ele na delegacia, você vai chegar lá e falar com ele, você vai falar que é para o seu uso, você vai falar que você tem trabalho fixo, você é usuário de droga, pronto, né? Aí, às vezes, o cara não vai acompanhado por advogado, chega lá na delegacia, eles aproveitam, é óbvio, né? A polícia quer detonar o cara, porque eles pensam assim, eu já tenho aqui denúncia anônima contra esse cara, eu quero tirar ele de circulação, né? Eu quero tirar mais um traficante de circulação. Às vezes eles não fazem nem por maldade, não, mas eles pensam assim, eu vou fazer isso para tirar um traficante de circulação. E às vezes o cara realmente não é traficante, né? Então, às vezes, eles colocam lá várias coisas, o cara tá naquele nervosismo ali e tal, assina, né, a nota de culpa ali, aí depois você vai conversar com o cliente, você lê para ele lá o que tá na nota de culpa, ele fala assim, cara, eu não falei isso lá não, né, eu não disse isso lá, pelo amor de Deus e tal. Aí você fala, não, mas tá escrito aqui, você assinou, ele fala, cara, mas eu não falei e tal, 90% é desse jeito. Agora, com o advogado lá já é diferente, né? Inclusive, gente, essa semana, eu sou agora, né? Há pouco tempo eu entrei num grupo de advogados aqui de Unai. Um advogado criminalista aqui de Unai foi acompanhar uma diligência criminal, uma batida, né? E a polícia levou ele preso. E esse tem tá dando maior bafafá, né? Porque o advogado estava ali no exercício da função. O advogado ele não pode ser preso no exercício da função, em hipótese praticamente nenhuma, né? A não ser que ele esteja ali realmente fora do controle. E não era o caso, né? Ele estava só acompanhando lá. Eles colocaram que era desacato, que o advogado desacatou e tal. Claro, né, gente? Tem que ter respeito. Por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo aqui na cidade de Unai. Teve um dia que eu fui chamado aqui, era quase meia-noite, meu telefone tocou, uma sexta-feira, eu acordei, eu estava quase dormindo, acordei, aí o cara falou, Alisson, foi preso um amigo meu e tal, eu queria que você fosse na delegacia. Aí eu cheguei lá, na hora que eu cheguei na delegacia, eles estavam chegando com o cara, foi no Mamoeiro.
Aí, Mamoeira, mais longe, nós chegamos juntos. Aí na hora que nós chegamos, eu falei assim, olha, eu queria falar com ele. Aí o sargento falou assim comigo, doutor, eu vou fazer a ocorrência aqui e tal, o senhor espera só um pouco para eu fazer a ocorrência aqui? Perfeitamente, sargento, pode fazer aí tranquilo, depois eu converso com ele. Isso é claro, né, gente? Eu não vou ficar falando, não, eu tenho que falar com ele agora e tal. Tem advogado que é assim. Eu falei, não, claro, pode fazer aí, contar. Aí ele demorou ainda uns 25 minutos, depois ele foi lá fora e falou assim, ó, doutor, desculpe e tal, entendeu? Então teve a maior cordialidade de ambas as partes. Não ia influenciar em nada, ele estava fazendo ocorrência lá, meu cliente não ia assinar nada, eu não vou intrometer no serviço do cara, vou falar com o cara assim, não, você coloca isso aí, coloca aí, né, o que você entendeu da ocorrência, é uma prerrogativa sua enquanto policial. Depois eu vou atacar, né? Se eu não gostar, eu vou atacar na escrita, no respeito e pronto, né? Então, é assim que funciona, né? Mas, gente, tem que ter muita atenção com essa situação. Acompanhar o cliente lá na delegacia é muito importante, né? Porque aí, antes do cliente assinar, o advogado, ele assina junto, se o advogado estiver acompanhando, aí o advogado vai ler, né? Teve uma vez que eu fui acompanhar um cliente, eu morava em Três Marias, eu fui acompanhar um cliente, lá em Três Marias tem uma coisa mais esquisita lá, né? Tem um bairro que é depois da ponte lá, que ele é de Três Marias, né? Tipo assim, teoricamente, todo mundo faz tudo em Três Marias, fica a 6 quilômetros ou 5 quilômetros do centro da cidade, mas ele pertence a Patos de Minas, que fica a 200 quilômetros. Então, não dá para entender, né? Coisas do Brasil. Aí, o que acontece? O cara foi preso lá e foi para Patos de Minas. E eu fui. Eu fui junto. Eu fui, inclusive, acompanhando a viatura, né? Aí chegamos lá em Patos de Minas e tal. Na hora que meu cliente foi ser ouvido, eu e o meu cliente lá, junto com o delegado. E o escrivão. E o delegado fazendo as perguntas, e o escrivão negócio e tal. E na hora que eu fui ler, o escrivão tinha mudado algumas coisas lá, né? Comigo lá na sala. Aí ele tava colocando situação diferente. Eu falei, não, aqui não tá, não. Aí o escrivão, não sei o quê. Eu falei, aí o delegado falou, não, faz o que o advogado tá falando, porque se ele não, né, ele não tá concordando e realmente não foi dito isso não e tal. A sorte que o delegado, tipo, que ficou do meu lado lá, né? Porque assim, é uma situação constrangedora, que você tá dentro de uma sala, numa delegacia, com um cara que é criminoso, né? Delegado, todo mundo armado, né? Então, assim, todo mundo já estressado, que a situação é muito estressante, né? Essas situações que envolvem essas questões de crime, é tipo assim, todo mundo fica com o nervo à flor da pele. Nesse dia mesmo, lá em Patos de Minas, foi uma coisa assim, tinha gente presa lá gritando, uma confusão, né? Né? Esses ambientes são muito pesados, são pesados por natureza. Por isso, gente, que o advogado criminalista ele tem que pedir caro, né? Tem que cobrar caro, porque assim, se o advogado é um cara comprometido, se ele realmente vai no presídio, se ele faz as pressas, se ele tem técnica e tal, tem que cobrar caro, né? Principalmente aqui na cidade de Unai. Por quê? Porque aqui a polícia não refresca, né? Aqui a penitenciária fica a 30 quilômetros da cidade, né? Igual eu tô sem carro na cidade. Eu tenho 2 clientes só. Eu não advogo muito no criminal, embora eu consiga, eu tenha conhecimento no criminal, porque eu trabalhei muito tempo na assessoria, eu gosto de criminal e tal. Mas eu já tomei uns canos de criminal, né, de cliente, e quando eu fui cobrar, cliente me ameaçou, né? Fala, ó, você ficar me enchendo o saco, eu vou te passar a borracha. É desse jeito, né? É muito difícil. Então, assim, você vai lá numa penitenciária de táxi, é R$ 90, né? É R$ 90 pra sei lá.
Aí você chega lá, você perde o dia inteiro. Se está marcado para 10 horas, você vai sair de casa 9, que é 1 hora antes, e vai chegar em casa no mínimo 2, 2h30, né, da tarde. Então é muito complicado, tem que ser uma coisa que, assim, tem que pensar nisso tudo na hora que for fazer a cobrança, né? Tá? Então vamos lá, gente. Vamos para o nosso enunciado aí. Eu vou ler o enunciado agora. Muita atenção, tá? Compareceu ao seu escritório de advocacia a senhora Sabrina Marques, residente domiciliada na cidade de Unai, oportunidade em que relatou os seguintes fatos. Que no dia 22 de agosto de 2020, em patrulhamento de rotina, a Polícia Militar de Minas Gerais abordou seu companheiro, senhor Marcelo Souza, na porta da casa do casal. Que a abordagem ocorreu por volta das 21 horas. E considerando que a residência do casal fica em local com pouca iluminação, no bairro Mamoeiro, o senhor Marcelo saiu correndo para dentro do imóvel e, ao perceber que estava sendo perseguido, pulou o muro da casa do vizinho, sendo capturado pela PM, escondido dentro de um quarto de despensa no fundo da referida residência. Que Marcelo correu porque possui um desafeto no bairro, em razão de uma briga ocorrida por causa de time de futebol. Que durante a abordagem, a PM localizou na residência um pequeno vaso de maconha, bem como 5 gramas da mesma substância, que não foram localizados balança de precisão, sacos plásticos, dinheiro trocado ou qualquer outro material capaz de caracterizar o tráfico de drogas. Que mesmo sendo a quantidade de droga ínfima, e mesmo não sendo encontrado nenhum material que pudesse caracterizar o tráfico de drogas, a juíza plantonista, doutora Maria Escorpião, decretou a prisão preventiva do senhor Marcelo, tendo como fundamento a garantia da ordem pública, conforme cópia da decisão que a senhora Sabrina deixou no seu escritório. Que seu companheiro trabalhava como mecânico em uma oficina de automóveis na cidade de Unai, conforme cópia da carteira de trabalho, assim como possui residência fixa nessa cidade, qual seja Rua X, número 1, bairro Mamoeiro. Diante dos fatos narrados pela senhora Sabrina, elabore um pedido de revogação da prisão preventiva pelo senhor Marcelo Souza. Preventivo do senhor Marcelo Souza, né? A decisão judicial, gente, mostra aí que decretou que a juíza plantonista é de Arinos, tá? Então, olha só, gente. É muito comum acontecer isso, né? A pessoa às vezes é presa aí no final de semana, né? Numa sexta-feira, num sábado. Depois eu vou explicar também por que eu coloquei a data de agosto do ano passado, tá? É porque nós vamos trabalhar com habeas corpus por excesso de prazo depois, por isso que eu coloquei, tá? Só para vocês se situarem aí. Então, gente, como que funciona essa questão, né? Eu tenho falado isso, olha só. No escritório, aqui no meu escritório, eu tenho um negócio aqui que chama ficha de atendimento, tá? No núcleo de prática jurídica tem isso também. Na maioria dos escritórios de advocacia tem isso aqui. O que é essa ficha de atendimento, né? Você coloca aqui nome, endereço, telefone, né? O valor da ação, a forma de pagamento e o resumo do atendimento, né? Então, aqui chegou lá, Sabrina, você vai colocar o nome dela, o endereço, o telefone, o valor da ação. Aí ela vai falar, eu vou querer, né? Você vai conversar com ela, você vai falar, isso aí eu cobro tanto. Ela vai falar, não, eu vou querer. Aí você vai passar para o atendimento, né? No atendimento, o que você vai fazer? Você vai sentar com ela e vai colher ali as informações necessárias à elaboração da peça, né? E isso aí é feito em 2 perspectivas diferentes, né? Na primeira perspectiva é dos documentos que ela tem para comprovar aquilo ali. Então, ela vai chegar no seu escritório, vai falar, tô aqui com a cópia da decisão judicial, né? Tô com a cópia do BO, eu já peguei, eu acompanhei na delegacia, consegui pegar lá a cópia do BO e tal, consegui pegar a decisão judicial, né? Já tá comigo aqui, eu fui no fórum, pedi lá, eles me deram. E aí você vai ler para ela, né, o boletim de ocorrência,
vai falar com ela, você estava lá no momento? Ela vai falar, tava com ele lá e tal. Mas eles não me levaram, não, só levaram ele, que ele assumiu a propriedade da droga. Eles não falaram que, né, que eu não tinha nada a ver com isso. Aí você vai falar com ele, aconteceu isso assim, assim mesmo? Aí ela pode falar sim, pode falar não. Então você vai já montando o quebra-cabeça ali, né? No caso de atendimento criminal, é óbvio que você tem que ir no presídio e conversar pessoalmente com o cliente, né? Aí você vai conversar com o cliente e vai ouvir. Aí você vai montar a sua peça com base em todas essas questões, né? Com todos estes ingredientes, né? Todos esses ingredientes, eles serão aí de suma importância, né, para a montagem da sua peça processual. Então, você vai montar a peça processual com base nessas questões. Aqui, gente, o que acontece? Eu coloquei no exercício, é óbvio, porque a primeira questão que vocês vão ter aí, o primeiro contato que vocês estão tendo com questões criminais, né? Então, eu coloquei no exercício, obviamente, os principais pontos, gente. Aí eu já falo lá que a quantidade de droga é ínfima, né? É uma expressão que você vai usar em favor do seu cliente. Outra coisa, nada que pudesse caracterizar o tráfico de drogas foi encontrado. Isso é muito importante, gente. Por quê? As circunstâncias da prisão, vocês imaginam, gente, se o caboclo for preso lá, aí tem na casa dele balança de precisão, sacos plásticos, pinos e R$ 1.200 em dinheiro trocado. É claro que tudo leva a crer que o cara está fazendo o quê? Vendendo droga, né? O cara está embalando droga, o cara está pesando droga, o cara está recebendo dinheiro da droga, né? Tudo leva a crer que o cara está vendendo droga. Agora, se não encontra balança, se não encontra pino, se não tem dinheiro trocado, se não tem nada disso lá, aí já leva a crer o quê? Num raciocínio completamente diferente, né? Qual que é o raciocínio completamente diferente? Que ele é usuário, a quantidade de droga é ínfima, estava invólucra num único papelote, você vai falar assim, olha, era para uso dele, né? Foi o que eu falei nesse caso lá de Brasilândia, 100 gramas de maconha. Nós fizemos audiência de instrução e julgamento, no dia lá, o juiz perguntou, o juiz falou assim, não, mas você estava com 102 gramas de maconha? É uma quantidade que não é alta demais, né? Mas também não é muito baixa. Só que eu já tinha pensado nisso, eu tinha falado com ele, falei, ele vai questionar essa questão da maconha, né? Você vai falar com ele o seguinte, você vai falar com ele que você comprou uma quantidade um pouco maior para você não ficar indo na boca, né? Você vai falar com ele, olha, a boca lá quebrada, embaçada, para eu não ficar indo lá direto, eu comprei uma quantidade maior para não ficar voltando lá, porque aí eu fico fumando minha droga aqui em casa de boa, né? E nesse caso lá em Brasilândia é engraçado que é um senhor, né? Ele tem 63 anos. Então, assim, aí ele falando, né? Eu gosto de fumar maconha já tem muitos anos, Tatu, né? Então eu comprei um tantinho maior e tal. Aí dá credibilidade, né? O juiz falou assim, pô, esse tio não é o tio da maconha, ele não tá mentindo, né? E tal. Então, assim, são questões, gente, que você deve, né, pensar e devem ser consideradas para aquele momento, né? Você deve considerar isso, né? Então, estes que são os pontos chaves, gente, que vai rodear toda a defesa, é isso, né? Vamos lá. As situações objetivas, né, da questão. Quantidade de droga ínfima, não foram encontrados apetrechos aptos a caracterizar o tráfico de drogas. Uma outra questão aqui que a PM vai bater, que o promotor vai bater e que o juiz vai questionar. Por que você correu no momento da abordagem? Tá? Porque assim, quem não deve, não teme, né? Então,
eles vão falar assim, por que você correu, meu amigo? Né? Tá muito estranho. Você viu a PM e correu? Aí, por isso que eu já coloquei no exercício também, gente. Nada que está aí no enunciado é em vão. Tudo é para vocês utilizarem em favor do seu cliente, né? Aí eu falo, olha, ele correu porque lá é escuro, teve ele tinha uma briga anterior lá no bairro, né, com desafeto. Ele tinha um desafeto lá no bairro, ele pensou que era o desafeto, ele não viu, ele viu que vinha pessoas para o lado dele, pensou que era o desafeto e correu, né? Então, é nesse sentido que vai ser a defesa, tá? Aí como que você vai provar isso, que ele tinha um desafeto lá? No dia da audiência de instrução e julgamento, né? Você vai levar lá uma testemunha do bairro falando, você sabe se fulano já brigou com ciclano? Já, eles já brigaram, um ficou ameaçando o outro de morte e tal. Então, isso tudo vai constar, vai contar, né? Mas já é uma justificativa também para você colocar ali de plano, para você já ir entrando na mente do juiz, né? Suscitando dúvidas em favor do seu cliente, tá? Essas são as situações objetivas. Agora, subjetivas. Gente, foi falado aí que ele trabalha com carteira assinada numa oficina da cidade, né? E isso é muito importante. Isso vai pesar demais a favor dele, né? O fato dele trabalhar de carteira assinada, né? Vai pesar demais, demais, demais em favor dele. Então vamos lá, agora para a elaboração da peça, né, gente? O endereçamento da peça, né? Como foi dito, gente, ele foi preso em Arinos, só que o crime aconteceu em Unai. Então, acabou o plantão, né? O processo vai ser remetido imediatamente no primeiro dia subsequente, né? Ele foi preso na sexta, né? O plantão vai terminar no domingo à meia-noite. Na segunda-feira de manhã, esse processo já está em Unai. Então, o pedido vai ser feito para o juízo aqui de Unai, né? A qualificação do acusado. Você vai qualificar ali, você vai colocar fulano de tal, residente domiciliado, tudo. Você vai tirar esses elementos da qualificação dele. O que tem que ter na qualificação do acusado? Lá do artigo 319, inciso 2 do CPC, tá? Código de Processo Civil, que aplica subsidiariamente ao Código de Processo Penal, tá? Lá tem todos os elementos para qualificação da parte, tá? O nome da peça vai ser revogação da prisão preventiva, né? Aí você vai colocar lá do contexto fático, você vai colocar lá o tópico dos fatos. Aí, gente, você já... Olha só, gente, isso é muito importante, né? Essa narrativa fática, ela, obviamente, gente, obviamente, ela já tem que vir, isso é muito importante, com os elementos favoráveis a seu cliente. Você vai colocar, ó, no dia 20 de agosto de 2020, foi preso no bairro Mamoeiro, fulano de tal, com a ínfima, aí você já vai colocar até de preto, grifado, né? Ínfima quantidade de droga e tal. É importante consignar que ele trabalha com carteira assinada há não sei quantos anos na oficina mecânica tal, conforme cópia do documento em anexo, né? Tudo isso você já vai falando ali, grifando, tudo que for bom pro cara. Ele mora no mesmo endereço há não sei quantos anos e tal, né? Mesmo assim, converter o flagrante e decretar a preventiva deles. Entretanto, não subsiste, porque existem outras medidas, né, menos excessivas, menos onerosas, né, menos danosas
que não seja prisão, que podem ser aplicadas ao caso concreto. Tá? Então, a narrativa fática, gente, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: você já tem que fazer uma narrativa fática de modo a demonstrar os pontos positivos do seu cliente, tá bom? Aí, na fundamentação jurídica, gente, o que você vai fazer? Olha só, muita atenção aqui, gente. Você vai ler a decisão judicial, correto? Você vai fazer o seu pedido de revogação da preventiva vai ser atacando aquilo que dos autos consta. Você não pode tirar nada do sovaco, para não falar outro lugar por causa do horário, né? Você não pode tirar nada do sovaco, né? Você não pode, você tem que... Isso é um erro que acontece muito em prova da OAB, gente, muito em prova aberta de concurso, de prova aberta de faculdade mesmo. O aluno viaja, do direito principalmente, a gente viaja demais, porque assim, nós temos muitas coisas na cabeça e o direito é muito aberto e tal, então a gente vai muito longe em determinadas questões. E não é para viajar, é para se ater àquilo que do exercício consta, daquilo que do enunciado consta, né? Então, ataca aquilo que está na decisão judicial, né? A nossa decisão judicial aí, o que ela fala? Ó, no caso em tela, né, no final dela aí, ó, o crime possui pena privativa máxima superior a 4 anos. No caso em tela, encontra os presentes requisitos para a conversão do flagrante em preventiva. Com efeito, o bairro onde reside o acusado tem sofrido com a insegurança causada pelo tráfico de drogas, que, como é sabido, é causador de inúmeros outros delitos, tais como roubo, assassinatos e furtos. Logo, mostra necessária a decretação da custódia preventiva com o fim de resguardar a ordem pública, né? Então, o que ela fala? Ó, o cara mora na quebrada, a quebrada dele é embaçada, né? Sempre está tendo crimes, essas questões lá, né? E o tráfico, ele induz a outros crimes, isso é verdade, né? O tráfico rola assassinato, rola roubo, né? Pessoal, o noiado, né? Rouba para trocar em droga, isso é fato, né? Furta dentro de casa, agride, às vezes a companheira, a avó, a mãe, né? Então, assim, a fundamentação tá beleza. Mas a questão é a seguinte: a fundamentação se enquadra para o seu cliente, para o caso concreto? É isso que você vai atacar. Você vai falar, olha, ele trabalha com carteira assinada, ele mora no bairro, mas ele é trabalhador. O bairro tem gente ruim, mas tem gente boa também. Não é porque é quebrada que o bairro é ruim, que todo mundo é criminoso e tal. Então, são essas questões que devem ser atacadas, gente. Entenderam? Isso que deve ser considerado, tá? Essas questões aí que você deve considerar, né? Você vai atrelar fato a direito, né? De acordo com aquilo que você que do exercício consta, né? Você vai olhar o que está no exercício. Aí você vai usar texto de lei, jurisprudência e doutrina, né? Coerência, gente, saber misturar o direito a ser utilizado, né? Atacar o fundamento utilizado para decretar a preventiva, né? É isso que você vai utilizar, tá? Eu fiz aqui um esquema, tá? De como elaborar essa prisão preventiva. Eu vou disponibilizar ele lá no AVA, tá bom? Tá? Gente, então vamos terminar a aula por aqui. Vocês façam o exercício, tá? Com muita tranquilidade. Entregue na próxima aula, tá? Pelo AVA. Exclusivamente pelo AVA, né?
Eu vou terminar a aula por aqui, gente, porque assim, ó, a aula de prática, o que acontece? Ela não fica só na parte teórica, não. Porque embora a gente não esteja tendo lá no exercício, eu vou desligar o computador aqui e vou começar a fazer manifestações nos processos do núcleo, né? Que eu tô com 1000 processos do núcleo só na minha responsabilidade, né? E graças a Deus, gente, assim, eu não tô perdendo prazo, mas justamente por causa disso, no final de semana eu pego, faço aqui as manifestações, né? Na medida do possível, tentando manter a qualidade. É óbvio que tem hora uma coisa ou outra passa despercebido, que não tem como, é humanamente impossível, né? Mas assim, nós vamos ver as principais peças criminais, tá, gente, nesse semestre. A gente vai ver revogação da preventiva, nós vamos ver o habeas corpus, né, combatendo a prisão preventiva, nós vamos ver um habeas corpus de excesso de prazo, que acontece muito na prática. Tem outras peças que eu vou trabalhar com vocês aqui. Eu esqueci quais que são. A IJ criminal, que é muito importante, né? A IJ criminal é o tchan do negócio, porque é o momento que o cara vai estar cara a cara com o juiz, o promotor. É uma situação muito tensa, né? Então o advogado tem que saber se portar demais, porque 80%, gente, dos juízes criminais, eles tratam o advogado com casca e tudo. Porque eles pensam que o advogado está ali para falar mentira, né? Então, eles chegam lá, tipo assim, praticamente ali, tá bem articulado com o promotor, eles não assumem isso, óbvio, né? Mas é uma questão, assim, é muito tenso, né? Eu já participei de audiência criminal da gente chegar lá e, assim, tá na fase de sentar na mesa. Aí eu falei um negócio lá, o juiz falou assim, doutor, não vou soltar o seu cliente. Aí eu falei, gente, mas nem começou a audiência. Ele falou assim, você reclama no CNJ. Mas ele quis dizer assim, na puta que te pariu, que eu não vou soltar. Você pode fazer o que você quiser, que eu não vou, né? Eu não tô nem aí. Ele disse praticamente com essas palavras, né? Então, assim, agora, eu fiz uma audiência agora, há pouco tempo, em João Pinheiro. Eu até no final da audiência, tinha até um aluno, né, que foi como testemunha, que é aluno da Senec, que estava lá também. Aí no final da audiência, eu fui lá presencialmente, né, em João Pinheiro. O juiz e a promotora, eles estavam virtualmente. No final da audiência, eu até falei com o juiz, falei, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui na forma como o senhor e a promotora me trataram aqui, trataram o cliente durante a audiência. Porque, assim, foi uma coisa do outro mundo, a educação do cara. Aí depois, nas alegações finais, a promotora cascou meu cliente. Mas tá bom, entendeu? Mas, tipo assim, no momento lá, ela foi extremamente educada, né? Depois, ela só não chamou ele de santo, né? Ela chamou ele de tudo quanto é nome lá no negócio, pediu pena máxima, né, tal, mas assim, ela me deu lá, ela deu todas as garantias lá para ele se responder o processo com tranquilidade, com calma, entendeu? Então, assim, é assim que tem que funcionar, né? Tá bom? Então é isso, gente. Aí, gente, eu vou. Depois, gente, vocês olhem lá no grupo de vocês, mas aí vocês olhem e já me falem. Se vocês quiserem passar essa aula, talvez para 9 horas, para começar 9 ou 9h30, né? Para a gente começar um pouco mais tarde, porque se for melhor para vocês, para mim não teria problema nenhum, não, tá bom? Então é isso. Um ótimo final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Desculpem qualquer coisa. E até o nosso próximo encontro, tá? Beijo. Tchau, gente. Obrigada, Alisson. Bom final de semana. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada, professor. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado a vocês.